Tudo começa na fábrica, quando Paulina recebe uma ligação e é Paola cumprimentando ela como a usurpadora, e pergunta se ela sabe quem está falando, e se apresenta como a verdadeira Paola Bracho. Paulina fica chocada, e Paola diz que com certeza ela não esperava essa ligação, e Paulina diz que não, e que ainda não se cumpriu o prazo, e quer saber se ela está pensando em voltar para casa. Enquanto isso, Carlinhos está montado no cavalo agitado, e Moisés grita que o amigo não deveria fazer isso, e em seguida o cavalo furioso joga o menino longe. Na vila, Viviana agradece a Leandro por conseguir trabalho para ela, e fala que vai comprar muitas coisas. Mas ele deixa claro que ela precisa ajudar a madrinha, mas Abigail diz que não é preciso, e que ela pode ficar à vontade para comprar o que precisa. Leandro alerta Viviana dizendo que na fábrica tem muitos homens, mas ela precisa se comportar como se estivesse em um convento, e Abigail concorda, e fala que ela precisa se comportar para ter trabalho por muitos anos, até depois de se casar, e Leandro fica animado com a ideia. Paola fala para Paulina que vai voltar em breve, e ela quer saber quando, e Paola diz que vai avisar, e fala que a fatura do cartão de crédito dela vai chegar, e manda Paulina pagar, e ela fica assustada tentando explicar como as coisas estão por lá financeiramente. Mas Paola não quer saber e diz que isso é problema dela, e então desliga. Por outro lado, Moisés chama por Carlinhos, que está desacordado no chão, e então corre para chamar os pais, e fala que Carlinhos caiu do cavalo e acha que ele está morto. Na fábrica, Viviana fica animada com tudo e Leandro diz que é ali que ela vai trabalhar, e então a chama para pegar o uniforme, e em seguida Stephanie aparece e fica olhando os dois. Na fazenda, Eusébio verifica Carlinhos e fala que precisam levar ele para um hospital na cidade com urgência. E em seguida um helicóptero chega e eles colocam o menino, e Eusébio pede para a esposa avisar a família. De volta à fábrica, Stephanie está em sua sala com Stella. E em seguida William chega e pergunta se as novas trabalhadoras já estão na fábrica, e comenta que foi uma excelente ideia de Paola, porque as mulheres fazem muito bem o seu trabalho, e Stephanie fala que também são uma perturbação para os homens, e quer saber se ele já está olhando a nova garota que chegou, mas William diz que não viu ninguém, e fala para ela que fica muito bem trabalhando. E Stephanie fala que assim ela se distrai da frustração de sua vida, que é ele. Ele sai da sala e vai para o chão de fábrica e vê Viviana, e então pergunta quanto tempo ela trabalha ali, e Viviana diz que tem 1 hora, e ele fala que ela é muito bonita, e Viviana agradece. E então Leandro vê os dois e se aproxima perguntando o que está acontecendo ali. Na mansão, Lalinha atende o telefone e a mãe de Moisés pede para falar com os pais de Carlinhos. E Lalinha diz que eles estão na fábrica e então ela conta que houve uma tragédia. E nisso o helicóptero chega na cidade e pousa no terraço do hospital. E então os homens pegam Carlinhos para ir à emergência. Na fábrica, William disfarça e finge que está dando explicações para Viviana sobre o trabalho, e então sai, e Leandro furioso grita mandando todos trabalharem, porque o serviço precisa estar pronto logo, e então fala que William não respeita nem a esposa que está ali perto. Na fazenda, a mãe de Moisés fala para Lalinha que seu marido já levou o menino para o hospital central. E nisso Adelina se aproxima e pergunta o que aconteceu, e ela conta que Carlinhos sofreu um acidente porque caiu do cavalo e parece que não está nada bem. E nesse meio tempo Paulina está nervosa pensando que Paola está viva,
e que Luciano mentiu para ela. E nisso Leandro chega na sala e pergunta qual é o cargo de William na empresa, e se tem algo a ver com as empacotadoras, e Paulina diz que não. E então ele fala que o William está rondando as empacotadoras, e Paulina fala para ele não se preocupar, porque vai resolver isso agora mesmo, no chão de fábrica. William e Viviana trocam olhares, e em seguida Paulina chega e pergunta o porquê ele está de novo por ali. Em casa, Lalinha liga para a fábrica e pede para falar com um dos patrões, porque aconteceu uma desgraça. Adelina vai falar com vovó Piedade. E chorando diz que sabia que algo iria acontecer, e a vovó pergunta o que ela tem, e Adelina conta que Carlinhos caiu do cavalo e foi levado muito mal para o hospital. Paulina chama a atenção de William dizendo que ele não pode ficar perturbando as trabalhadoras, e ele fala que com certeza já foram fazer fofoca para ela, e Paulina diz que não precisa de muito para imaginar o que ele está fazendo por ali. Ela fala que aquela moça é amiga de Leandro, e não quer problemas com ele, mas William fala que os homens alegram as mulheres, mas Paulina fala que ele é um homem casado, e ele tenta insultar ela dizendo que os dois também se divertiam muito no passado. Mas Paulina fala que agora é uma Paola diferente, e não vai aturar gracinhas dele. Carlos Daniel fala com Lalinha ao telefone, e ela conta que Carlinhos caiu do cavalo na fazenda e já está no hospital, e parece que está morrendo, mas ele pede para ela não falar isso. E então Paulina chega e pergunta o que aconteceu, e ele conta, e diz que não deveria ter deixado ele ir, mas ela insistiu, e agora seu filho pode morrer por culpa dela. Um tempo depois, Paulina chama Carlos Daniel para ir ao hospital, e ele fala que tem medo de encontrar o filho morto, e então pede para ela dirigir, mas Paulina fica nervosa e fala que não pode fazer isso. Mas ele diz que ela sempre gostou de dirigir, porém Paulina diz que agora não pode e pede para ele fazer isso. E então os dois saem. Adelina fala para a vovó Piedade que Carlinhos não deveria ter ido para esse passeio, e garante que sabia que isso iria acontecer. E então a vovó quer saber como ele está, e Adelina fala que avisaram a Lalinha que ele está muito mal. Enquanto isso, Carlos Daniel e Paulina chegam no hospital, e encontra com Eusébio, e Carlos Daniel pergunta se o filho está morto. Mas ele diz que não, então chama eles para irem até o quarto. Eles chegam e Carlos Daniel vai direto até o filho, e Eusébio fala que ele fraturou uma perna, e conta que o doutor disse que não é nada grave, e se desculpa com eles dizendo que o menino subiu em um cavalo sem estar preparado, e diz que vai ligar para a esposa e avisar, porque ela estava muito nervosa, e então se despede deles. Paulina beija a testa de Carlinhos, e fala que é a culpada por isso, e Carlos Daniel diz que pelo menos ela reconhece, porque o garoto pode ficar inválido para o resto da vida. Em Mônaco, Paola conversa com Alessandro e fala que em breve voltará para casa, mas ele diz que o prazo ainda não acabou. E ela garante que assim que terminar ela estará de volta. No hospital, Paulina fala que fez de tudo para Carlinhos ficar feliz, mas Carlos Daniel diz que ela jamais poderá amar ele como uma mãe, porque é só uma madrasta. E nisso Carlinhos acorda e pede água. Paulina fala que está ali, e que ela e seu pai cuidarão dele, e o garoto chama ela de mãe e segura sua mão, e deixa Carlos Daniel sem ter o que dizer. Em seguida, uma enfermeira chega e fala que o menino se comportou muito bem na hora de imobilizar a perna, e conta que ele estava preocupado com os pais. E então Paulina pergunta se é grave, e ela diz que não, mas confessa que ele vai se sentir um pouco incomodado, mas que vai ficar tudo bem.
e então sai do quarto. Paulina pede para Carlos Daniel avisar a família, porque ela não vai embora, e ele diz que também vai ficar. Mas Paulina fala que ele precisa ir à fábrica, mas Carlos fala que não. Vai se separar de seu filho, e se a fábrica importa tanto para ela, então que vá, e Carlinhos fica olhando os dois. Na mansão, vovó Piedade conta a todos na mesa de jantar que Carlos Daniel já avisou a ela que Carlinhos vai ficar bem. E que não foi nada grave, e então Stephanie fala que isso é culpa de Paola. Mas a vovó fala que poderia ter acontecido com qualquer um, e William diz que a vovó tem razão. Mas Stephanie fala que a vovó abre mão dos netos para ficar ao lado de Paola. Mas Piedade diz que não é assim, porém o menino já é um rapaz, e não pode ser criado como moça, mas garante que sabe bem que ela sim ficou feliz pelo que aconteceu com ele, e deixa Stephanie sem resposta. De volta a Mônaco, Alessandro pergunta para onde Paola vai, porque sabe que ela não vai ficar com ele estando inválido, e ela diz que pode ir com ele para Acapulco, porque assim ficará bem próxima da usurpadora. No hospital, Carlinhos conversa com Paulina, que fala para ele que quando se recuperar poderá aprender a montar a cavalo, e Carlos Daniel não gosta disso. E em seguida o menino começa a sentir dor, e quer saber quando vai ficar bom, porque não quer faltar à escola, mas Paulina fala que infelizmente isso terá que acontecer. Em casa, Adelina pede para Stephanie dizer à senhora Paola que vai cuidar de Carlinhos, mas vovó Piedade diz que não, e fala que ela já está muito velha para isso, e manda ela deixar o menino com seu pai e mãe, e Stephanie fala que é melhor ela dizer madrasta. No hospital, Carlinhos reclama de dor, então Paulina fala que vai chamar a enfermeira, e Carlos Daniel se aproxima do filho e pergunta se ele gosta de montar a cavalo. E o menino diz que sim, e pergunta se pode aprender, e o pai fala que depois que a perna dele estiver boa. Paulina pede para a enfermeira dar algo a Carlinhos para a dor, porque não suporta ver ele sofrer, e então ela pega algo e as duas vão para o quarto. Elas entram, e a enfermeira pega uma injeção e fala que não vai doer nada, mas Carlinhos fica com medo, e então ela aplica e ele grita, mas Paulina fala que já acabou, e então a moça fala que ele vai dormir bem tranquilo. Na porta da mansão, Stephanie está saindo, e Lisette pede para ir com ela, mas a tia diz que não, e pede para a menina não ficar insistindo, e manda Adelina entrar com ela. E então entra no carro e Adelina fala para Lisette que outro dia elas irão. No hospital, Carlos Daniel lamenta por não estar cumprindo a promessa que fez a Elizabeth, que cuidaria de seus filhos, e diz que não fala para Lisette que vai levar ela para ver o irmão, mas que isso é um segredo, e então fala para a menina ir para o quarto. E então Cacildra reconhece a forma como ela trata as crianças. E Adelina reconhece que a dona Paola também mudou muito com eles, e Cacildra fala que é verdade, e que talvez ela seja uma irmã gêmea da senhora Paola. No jardim, vovó Piedade vai falar com Chico, e então comenta que agora não tem mais dúvidas que a senhora Paola não é Paola, porque a verdadeira ligou para o telefone da casa. De volta ao hospital, Stephanie fala para Paulina que a culpa é dela por Carlinhos estar no hospital, e ela diz que eles não podem mais ficar discutindo por algo que já aconteceu, e então Stephanie chama o irmão para conversar lá fora, e nisso William fica sorrindo, mas Paulina não dá confiança. Lá fora, Stephanie fala para Carlos Daniel que Paola é a responsável pelo menino estar assim, e ele diz que ela foi muito imprudente, mas fez na melhor intenção, mas Stephanie diz que ela quase matou ele. Stephanie pergunta quem vai ficar com o menino,
e Carlos Daniel fala que ele mesmo, e então ela se oferece dizendo que pode ficar para Paola ir embora, afinal ela precisa estar na fábrica no dia seguinte, e Carlos Daniel pergunta se ela realmente quer fazer isso, e Stephanie diz que sim, afinal é tia do menino. No quarto, William pergunta para Paulina como vai ficar a fábrica, e ela fala que se o menino precisa dela então não vai trabalhar, mas ele diz que não se pode tomar decisões sem ela. Mas Paulina fala que uns dias não vão fazer diferença, e garante que eles podem se responsabilizar por tudo enquanto ela está fora. De volta ao jardim, Chico pergunta para a vovó Piedade se ela vai contar para Paulina que Paola ligou, mas ela diz que não, porque essa moça tem muito o que fazer pela família, e comenta que ela ajudou a sair dos vícios, e não quer que vá embora. No hospital, Stephanie reclama com Carlos Daniel que Paola contratou mais mulheres para trabalhar na fábrica, e ele diz que ela está fazendo isso para a melhoria da empresa, e não seria capaz de fazer nada para prejudicar ninguém, muito menos as crianças. Mas Stephanie fala que talvez não seja assim. No quarto, Carlos Daniel fala para Paola ir embora com William, porque ele e Stephanie vão ficar, mas ela tenta convencer ele do contrário, dizendo que o menino não se dá bem com a tia, mas Carlos Daniel fala que ela é só madrasta, e que jamais amará essas crianças como seus filhos. Paulina fica sentida, e diz que tudo bem, afinal ele já deixou claro que ela não passa de uma madrasta, mas diz que não vai com William e sim sozinha, e Carlos Daniel fala que ela não precisa ficar tão furiosa, mas Paulina sai do quarto às pressas. Carlos Daniel fala para William levar ela, mas ele diz que ela disse que iria sozinha, mas Carlos exige que ele vá atrás dela. E então William sai da sala e Stephanie pergunta aonde ele vai, e ele fala que seu cunhado pediu para ele levar Paola. Ele pergunta o que ela disse para o irmão e a cunhada discutirem, e Stephanie diz que só fez seu papel, e então William diz que vai para casa e tenta alcançar Paulina, mas não consegue. Na mansão, Lalinha atende o telefone, e é Leda pedindo para falar com Carlos Daniel, e ela conta que Carlinhos sofreu um acidente, e que o pai está no hospital muito angustiado. No hospital, Carlos Daniel pede para Stephanie olhar Carlinhos que está dormindo, porque ele vai comprar um café, e então ela vai, e o sobrinho acorda chamando pela mãe, e a tia fala que ela foi descansar, mas o menino fala que quer ela, e então ameaça sair da cama, mas Stephanie agarra ele e manda o menino parar. Carlinhos grita chamando pela mãe, e Stephanie fala que ele vai cair, mas o menino não se importa, e então ela vai chamar Carlos Daniel, e Carlinhos tenta sair da cama e cai. Ela encontra o irmão e manda ele ir até o quarto, porque o filho dele está gritando por Paola, e então eles vão até o quarto e ele encontra Carlinhos no chão, e o menino grita de dor dizendo que quer sua mãe, mas Carlos Daniel fala que ela foi descansar, e a tia vai ajudar a cuidar dele. Carlinhos fala que não quer, e em seguida desmaia, e Carlos Daniel nervoso manda Stephanie ir chamar o médico. Um tempo depois, o médico examina ele e fala que o menino desmaiou por conta da dor, e então fala que vai chamar o cirurgião ortopedista. Carlos Daniel fala para a irmã que Paola deveria ter ficado, e não ela, mas Stephanie fala que só queria ajudar, e em seguida a enfermeira vem dizendo que tem um telefonema para a família, e ele manda Stephanie atender. Paulina quer saber como está o menino, e Stephanie conta que ele caiu da cama porque não a viu, e Paulina fala que ele está sofrendo, mas Stephanie fala que o único que está sofrendo é Carlos Daniel,
E então Paulina desliga. Stephanie volta para o quarto e fala que era Paola e que contou tudo, mas ela desligou na cara dela e Carlos Daniel pergunta se ela tratou sua esposa mal, mas ela diz que não, e que ela só não aguenta ouvir verdades. Em casa, Paulina pega sua bolsa e decidida sai às pressas e enquanto isso, o médico vai até o quarto e fala que o ortopedista já está a caminho, e então mexe na perna de Carlinhos e o menino grita. E então ele fala que não há dúvidas, e que ele terá que operar às pressas, antes que seja tarde, e deixa Carlos Daniel nervoso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.